Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. E nesta tarde já se encontra conosco nossos pastores, que daqui a pouquinho já vão responder as perguntas que foram feitas por vocês, que sempre assistem o programa O Missionário. Nosso boa tarde ao pastor João Ferreira. Boa tarde, Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor Benedito Ferreira. Boa tarde também, Márcio Costa, nosso diretor, também está conosco, né? Wenderson Pinheiro, né? Que está conosco aqui na bênção do Senhor, já preparando o programa para você. E também, Abaetetuba, uma boa tarde nas bênçãos do Pai. Pastor Benedito Ferreira, boa tarde, meu pastor. Edilson Ferraço, boa tarde. Prazer imenso nós estamos aqui de volta, né? Nesses programas especiais aí de Páscoa. Boa tarde, pastor João. Boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste, que nos dá a honra e o prazer de estar aí do outro lado, mas ao mesmo tempo de nós entrarmos na sua casa e fazermos esse programa todo especial para você. Programa O Missionário desta tarde. Hoje é sábado de aleluia, véspera de Páscoa. E esse programa é o terceiro programa da série, que nós estamos nessa série muito abençoada, das perguntas que o nosso telespectador, que você que nos assiste faz para nós, e nessa tarde os pastores já estão aqui para responder. Continue conosco, o programa O Missionário especial desta tarde já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Queremos desejar a você e a sua família uma feliz Páscoa e que o nosso amado Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, abençoe poderosamente você e a sua família nesta tarde. É o que nós da família O Missionário desejamos em nome de Jesus. Diretor, recebemos muitas perguntas no programa anterior, mas o Senhor disse que hoje as perguntas seriam apresentadas de uma forma diferente. E eu quero nessa tarde, pastores, vamos descobrir quem fez a primeira pergunta para os senhores nessa tarde. Por gentileza, diretor. Pastor João Ferreira, boa tarde, na graça e na paz de Jesus. Pastor, quantos períodos viveu Israel no Egito? Ok, que bênção, louvado seja Deus, essa pergunta do nosso mestre, pastor João Ferreira. Pastor Larinaldo, muito obrigado por acompanhar, por assistir o programa O Missionário e por fazer esta pergunta que nós já passamos automaticamente para o pastor João. Pastor, fique à vontade. Queremos agradecer aí ao pastor Larinaldo da Igreja Remido do Senhor por essa pergunta. Está assistindo o programa, está acompanhando o programa, Deus abençoe grandiosamente ao nosso pastor Larinaldo. Pastor Larinaldo, nós estudando em teologia esses 4 períodos de Israel, que nós não confundimos com os anos que Israel passou lá no Egito. Não, é os 4 quadros de vida que Israel passou ali no Egito. O primeiro período nós chamamos o período com Jacó, é o período pastoril de Israel no Egito, gozando de toda a autoridade constituída por Deus a José. Esse é o primeiro período. Israel viveu uma vida abundante também nessa época. O segundo período nós estudamos, que é o período dos Ixos. E quem eram os Ixos? Os Ixos eram um povo asiático. Agora é importante saber que eles eram da raça de Sem, filho de Noé. Então começaram a ter uma grande amizade com o povo hebreu ali no Egito. Eles reinaram entre 1538 a.C. a 1638, cerca de 170 anos. Esse período foi o período que Israel cresceu como nação. Foi esse momento que Israel explodiu
como uma nação de Deus nesses aproximadamente 170 anos. Então nós temos o primeiro período de Jacó, nós temos o segundo período, pois nesse tempo os íxos, eles venceram os egípcios numa guerra e passaram a dominar essa região. O segundo ou terceiro período, nós chamamos política da repreensão. Foi a política que o povo do Egito tornou a tomar novamente as suas terras, porque os íxos tratavam a terra do Egito como uma terra de exploração. Então não havia interesse em fazer de um reino, não havia esse interesse de fazer colônias ou até mesmo cidades, explorar para crescerem na Ásia. E por esse motivo, basicamente, na primeira guerra que teve, eles se deixaram até vencer e voltaram para o seu país. Como o povo cresceu nessa época, Faraó percebeu que o povo de Israel era uma grande nação dentro do próprio Egito. E o medo que eles tiveram foi: se os íxos voltarem, teremos dois inimigos. Um inimigo interno, que seria o povo hebreu, e o segundo povo, que eram os íxos, que eram os inimigos externos. Aí teve a audácia, o pensamento de destruir e matar as crianças do sexo masculino. É nesse período que nasce Moisés, no período da política da repreensão, da política da perseguição. Agora nós temos o quarto período. Esse é o período que nós estamos falando agora da Páscoa. É o quarto período sobre a égide, o domínio, o poder de Deus para que se cumpra as profecias, as promessas de Deus para Abraão. Pastor Lorinaldo, creio que respondemos dentro da sua interrogação. Amém, pastor João Ferreira, que bênção, de mestre a mestre, né? O mestre perguntou, o outro mestre respondeu. Ei, diretor, dois inimigos, um interno e o outro externo. Mestre, muito obrigado pela sua pergunta. Que Papai do Céu abençoe grandemente, Senhor, sua casa, a sua família. Diretor, a próxima pergunta nesta tarde, vamos ver, por gentileza. Ok, diretor? Então rode, por favor. Queridos, uma boa tarde, eu sou o pastor Mário Santos. Quero parabenizar o trabalho O Missionário, que tem feito um trabalho tremendo aqui da cidade de Abaetetuba. E quero também aproveitar essa oportunidade e fazer uma pergunta para o nosso pastor Benedito. Se na Páscoa os judeus comiam outras comidas além do cordeiro e do cabrito. Meu pastor, queria a sua resposta, em nome de Jesus. Boa tarde a todos os ouvintes do programa O Missionário. Meu nome é Joaniel Lobato, eu falo de Belém do Pará. A minha pergunta é para o pastor Benedito Ferreira. Além do cordeiro e o cabrito, os judeus comiam outro tipo de comida no período da Páscoa? Um abraço a todos. Ok, diretor, excelente. Duas perguntas, aliás, uma pergunta, duas pessoas fizeram a mesma pergunta. Pastor Bené, pergunta foi direcionada ao senhor e os nossos irmãos, tanto o pastor Mário Santos quanto é o seu cunhado, né? O nosso irmão Joel Lobato, quer saber nessa tarde. Pastor, por gentileza, responda para todos nós. Muito obrigado ao pastor Mário Santos. Muito obrigado também ao Joaniel Lobato, que nos fez essa pergunta, e é muito importante a participação de vocês aqui conosco no programa O Missionário, nesse especial que nós estamos tendo aqui de Páscoa. A pergunta, inclusive eu estou aqui na rede social, os judeus comiam, né? Eles perguntaram outras comidas além do cordeiro, evidentemente, além do cabrito, ou até mesmo das ervas amargosas, os pães ázimos sem fermento. Sim, os judeus comiam outras comidas além disso, mas não comiam outro tipo de carne. Por exemplo, não se comia peixe, não se comia outra carne no dia da Páscoa. O que eles podiam comer eram
frutas, eles podiam comer figos, eles podiam também comer uvas, poderiam comer vários tipos de frutas. O que eles não podiam comer eram os pães fermentados ou outro tipo de carne naquele dia, do começo, do final da tarde, melhor dizendo, que iria começar outro dia, até o amanhecer. Eles só podiam comer carne de cordeiro, cabrito de 1 ano, diferente do Antigo Testamento, que havia sido assado, agora era cozido, e podiam também acrescentar a essa alimentação algumas frutas e também, especialmente, como era da cultura e como é até hoje, eles tomavam vinho. Então está aí a resposta, eles podiam comer sim outras comidas. Muito obrigado ao pastor Lorinaldo e ao Joniel Lobato por terem feito essa pergunta. Na verdade, pastor, foi o pastor Mário Santos. O pastor Mário Santos, perdão, pastor Mário. Muito Pastor obrigado por essa Mário, pergunta. Né? O nosso irmão Lobato, muito obrigado pela pergunta de vocês. Eu estou feliz nessa tarde, pastores, porque está sendo diferente, né? Eu não sei qual é a pergunta, o diretor põe ali no monitor, a gente vai assistindo aqui, e que bênção que vocês estão se virando aí para responder, porque o nosso intuito é sempre trazer o melhor para você que sempre nos acompanha aqui no programa O Missionário. Então vamos nessa tarde, diretor, para mais uma pergunta. Então, por gentileza. Pastor João, eu gostaria de saber se há alguma diferença entre o calendário da época do Êxodo para o nosso calendário. Ok, louvado seja Deus pela pergunta. Pastor João, o senhor conhece essa cantora abençoada? Nossa irmã Cleide Barreto, lá do programa Renascer para Cristo, mandou a sua pergunta nessa tarde. Cantora, muito obrigado por acompanhar, por nos assistir aqui através do programa O Missionário. Pastor, a cantora é uma bênção, ajuda lá o nosso pastor, amado pastor Valente. Inclusive, sábado, segunda-feira, melhor dizendo, foi o aniversário do programa Renascer para Cristo. Nós mandamos o nosso diretor, né, fazer uma entrevista com o nosso pastor. Enfim, mas depois a gente vai falar do aniversário do programa. Agora, por gentileza, pastor João, responda a pergunta da irmã Cleide Barreto, por gentileza. Boa tarde, Cleide Barreto. Boa tarde, pastor também, não é isso? Valente. Verdade. Senhor Valente, né? A senhora também, isso. Cleide Barreto. Olha no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 2, aonde nós estamos nos concentrando de uma forma, posso dizer, integralmente. Está escrito assim, Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Como disse o pastor Benedito, né? É o ano do calendário das festas de Israel, que dá a abertura para as demais festas. Entendemos que festa de Israel nós temos 3 mesmo, não é isso? A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, não é isso? E a festa dos tabernáculos, é isso, pastor Benedito? São 3 festas que os judeus olham com muito carinho. Nós tivemos a eminência de chegarmos lá no Egito, estava terminando o Ramadã, é isso? E o Ramadã ali estava num alvoroço tão grande. Imagine hoje, né? A Páscoa lá em Israel, como não deve estar ali, pastor Ferraz, você que esteve ano passado lá em Israel, não é isso? Verdade. Já estava numa correria muito grande, é isso? Imagine como estão as terras santas. Bem, com isso nós queremos dizer que surge uma nova era para Israel. Deus está comunicando para Moisés um novo calendário, um novo ano, um princípio que era o mês de Abib, ou como diz o nosso querido Márcio Costa, né, o Nissan, que foi dado lá no cativeiro babilônico, que é o mesmo de Nissan, de origem babilônica. A Páscoa, Deus ele manda que comece a adorar, fazer a festa, relembrar a grande libertação no mês da primavera. Hoje Israel está muito lindo,
aquele sol maravilhoso, não é isso? As flores. As flores, olha só, tudo florido, cheiroso, né? Os parques, ele pega esse mês da primavera para que tudo venha se harmonizar. Em primeiro lugar, esse novo calendário, ele representa para Israel uma nova era, um novo relacionamento com Deus, um novo relacionamento de uma nação, a qual esse relacionamento ele vai se aprofundar mais quando o povo chega ali no Monte Sinai, que recebe as leis de Deus, para que haja uma completa aliança desse povo. A diferença está em que o primeiro mês de Israel começa em Abib, o mês das festas, sim, e o nosso em janeiro, que é o calendário romano. Então a diferença entre o nosso calendário e o de Israel são esses. Nós estamos agora em abril. Então a diferença é essa. Eu creio que essa é a resposta que a irmã requer de nós, e que Deus lhe abençoe. Amém, pastor João Ferreira, que bênção. Cantora Cleide, muito obrigado pela audiência, obrigado pela pergunta. Nós aqui da família O Missionário estamos trabalhando arduamente para trazer aos nossos telespectadores, né, esclarecimento em relação a essa série do Êxodo ao Calvário. Diretor, já tem? Já tem outra pergunta, glória a Deus. Então, por gentileza, nessa tarde vamos assistir, pastores, a próxima pergunta. Alô, pastor João, pastor Ferraz, eu quero agradecer a Deus por estar fazendo uma pergunta dentro do programa missionário. E a pergunta, pastor João, é para o senhor. Eu quero fazer a pergunta seguinte: a Páscoa dos judeus é diferente da Páscoa dos cristãos? Qual é a diferença, pastor João, da Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos? Essa é a minha pergunta para você, pastor João, no programa missionário. Ok, pastor João Carlos, muito obrigado pela sua mensagem nessa tarde aqui para a família O Missionário. Pastores, é uma honra ter conosco, né? Pastor João Carlos é o pastor presidente da igreja Tabernáculo da Videira, um grande homem de Deus. Pastor, um abraço para o senhor, para a esposa, para os irmãos do ministério. Muito obrigado pela pergunta que o nosso amado pastor João Ferreira vai responder nessa tarde. Pastor João, por gentileza. De João para João, né? É outro pastor nível. Nosso xará, um beijo no coração, um abraço na família, bênção sem medida sobre esse ministério que nasceu em Abaetetuba e tem sido um diferencial de boas novas no bairro lá onde está situado. Em primeiro lugar, vamos fazer um pequeno apanhado de Jesus. Jesus, ele participou da Páscoa desde criança. Pois a Páscoa era para o povo de Israel, a Páscoa era para as famílias hebreias. Mas nós temos algo hoje em Israel, falo hoje, que é chamado Seder. E o que é o Seder? É uma ordem de jantar cerimonial que todas as famílias fazem em Israel. Se você for fazer uma pesquisa da Páscoa hoje, os judeus celebram a Páscoa 8 dias. 8 dias. Que celebração tão linda. É um exemplo para nós cristãos. Celebrarmos também ao Senhor de forma mais forte, mais avivada. Isso para nós é um exemplo marcante, né? Então, começa aquele jantar ritualístico e tudo mais. Eu digo ordem porque a criança era circuncidada aos 8 dias de nascimento. Com 12 anos era apresentada ao templo. Com 40 dias se apresentava a criança como Jesus foi apresentado por Simeão. E depois tinha a festa chamada Bar Torá, Bar Mitzvah, que era o filho do mandamento, ao qual Jesus Cristo foi ali no templo aos 12 anos de idade. Ali começa a maioridade religiosa do povo judeu. Então Cristo, ele participou desse movimento da Páscoa. Mas existe aí uma vírgula.
existe um ponto muito especial que Jesus Cristo, como frisou o pastor Benedito, ele mandou preparar esta Páscoa, sim, e se formos estudar essa Páscoa que o Senhor manda preparar, é uma Páscoa que tem um estudo muito profundo. Os discípulos vão preparar essa Páscoa, porque até então a Páscoa, ela era feita no templo de Jerusalém, aonde o povo ia ali, muitos se vestiam de linho puro, fino, porque depois que matava seu cordeiro, eles aspergiam o sangue nas pessoas, né? E quem pegasse uma gotinha do sangue na sua roupa branca ali, naquele linho, era uma pessoa justificada. É por isso que em Apocalipse se fala, né, que o nosso linho, que a nossa roupa esteja salpicada do sangue do Cordeiro. Amém. Mas o Senhor lhe descentralizou a Páscoa. Quando o Senhor celebra a Páscoa, ele com muita autoridade, ele vem agora e institui a Santa Ceia, a qual nós chamamos a Santa Ceia do Senhor, porque é um memorial que relembra a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, naquele dia no cenáculo, o Senhor, ele traz para o seu povo, para os discípulos e para a igreja neotestamentária uma nova ordem, uma nova ordenança. 1 Coríntios 5,7 fala de que Jesus Cristo é a nossa Páscoa pelo seu grande sacrifício. João Carlos, creio que respondemos a vossa pergunta. Amém. Muito obrigado, pastor João Carlos, pela sua pergunta. Diretor, tempo, né, corrido, já está terminando o programa missionário. Temos mais perguntas, por gentileza. Olá, queridos, a graça e a paz. Aqui é o pastor Ednilton do MAEC, Abaetetuba, passando aqui também para participar do programa O Missionário. A minha pergunta hoje estará direcionada ao pastor Benedito. Pastorzão, durante os 70 anos do cativeiro babilônico, os israelitas, eles continuaram a celebrar a Páscoa mesmo no cativeiro? Ok, muito obrigado, pastor Ednilton, pela sua pergunta. Para nós é uma honra ter o Senhor conosco aqui no programa O Missionário. Pastor Benedito Pastores é o pastor presidente do MAEC, Assembleia de Deus, Ministério Ardendo em Chama. Pastor Bené, por gentileza, responda ao nosso mestre que nessa tarde, que bela pergunta, louvado seja Deus. Obrigado, bispo Ednilton, meu amigo. Tive a honra de tê-lo no seminário teológico como aluno. E é uma pergunta de um seminarista, perguntando se o povo de Israel celebrou a Páscoa nos anos em que esteve no cativeiro. Bem, por volta do ano 586 a.C., Nabucodonosor II entrou em Jerusalém, obviamente quebrou o templo, né? Não ele, mas Nebuzaradã, e foram deportados para a Babilônia, né? Iraque, o povo de Israel. E obviamente o sumo sacerdote e todos os sacerdotes também foram levados. Até aquele momento, a Páscoa ela era celebrada centralizada no templo. Uma vez que o templo foi todo destruído e o povo deportado para a Babilônia, no século V a.C., obviamente que eles não puderam celebrar a Páscoa. Não tinha como celebrar a Páscoa numa terra estranha, inclusive não havia clima. O próprio salmista vai escrever dizendo que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros, porque não havia clima para adoração. Então não há prova bíblica, não há provas arqueológicas de que o povo de Israel tenha celebrado a Páscoa no Egito. Muito embora alguns até arriscam a dizer que não como nação, mas esporadicamente, 1, 2 ou 3 pessoas tenham celebrado a Páscoa, mas eu acredito que não, porque a ordem era para que todo mundo celebrasse a Páscoa. Então, durante 70 anos, o povo de Israel não celebrou a Páscoa ao Senhor. Eles irão voltar a celebrar 70 anos depois, ou um pouco mais de 70 anos, quando retornam para Jerusalém. E Zorobabel, segundo ali o livro de Ageu, eles irão obviamente reconstruir o templo, e com a chegada de Esdras,
o povo então passa a celebrar novamente a Páscoa. Mas respondendo a você, meu amigo Bispo Ednilton, durante os 70 anos não há nenhum tipo de evidência que eles tenham celebrado a Páscoa. Muito obrigado por essa pergunta e pela sua participação. Um forte abraço. Amém, que bênção, meu pastor, que bênção. Olha, isso aqui é material maravilhoso, porque geralmente, né, para que encontre essas respostas, tem que ter muitas pesquisas, né, ler muito para poder realmente conseguir. E aqui no programa O Missionário você faz a pergunta e os nossos pastores respondem através da palavra de Deus, da Bíblia, de livros, de estudos que eles conhecem e estão nessa tarde nos abençoando aí com os vossos conhecimentos. Diretor, mais pergunta? Por gentileza, a próxima pergunta. Meu nome é Rosielza, de Ananindeua, Pará, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o programa O Missionário. As mulheres, elas também participavam da Páscoa no Novo Testamento? Ok, muito obrigado, irmã Rose, pela sua pergunta. E o nosso amado pastor Benedito já vai responder. E, pastor, só lembrando que o diretor colocou, olha, o cronômetro bem ali. Está acabando o programa nesta tarde, mas dá tempo para responder, né, pastor? Louvado seja Deus. Sim, muito obrigado, Rosielza, pela pergunta, pela sua participação. Respondendo a sua pergunta, se as mulheres participavam da Páscoa. Olha, as mulheres em Israel, em algumas coisas elas não participavam. Por exemplo, na festa das cabanas, era opcional a participação das mulheres, devido ao fato de que os judeus ficavam morando em cabanas improvisadas durante uma semana, então as mulheres ficavam na casa cuidando das crianças e algumas delas não participavam. Mas na Páscoa, todo o povo de Israel tinha a obrigação de participar da Páscoa sim. Eles iam para o templo, e ali todos eles se assentavam para comer, né? E no final da tarde, até o início da manhã, eles ficavam comendo carne de cordeiro e de cabrito, cada um pegava no mínimo um pedaço ali de tamanho de uma azeitona, comiam, mas até o amanhecer eles comiam muita carne. Então as mulheres participavam porque era uma obrigação para todo o povo de Israel. Muito embora o pastor João citou ainda agora há pouco aqui que Jesus ele vai celebrar a Páscoa fora do templo. Então o que se acredita é que já havia sido dada uma concessão para celebrar a Páscoa também nas casas, mas os judeus preferiam celebrar a Páscoa no templo. Depois eles subiam em cima dos telhados e de lá de cima eles começavam a cantar lindos louvores a Deus, fazer aquela festa em comemoração à libertação do povo do Egito. Muito obrigado por essa pergunta, Elza, que Deus te abençoe. É verdade, pastores, nós queremos agradecer as perguntas que foram feitas nesta tarde. Nós estamos assim muito alegres, felizes por vocês estarem aí nos assistindo, encaminhando, né, mandando as suas perguntas. Breve o diretor disse que vai fazer um podcast para que a gente possa sentar e debater, né, com nossos irmãos, trazer mais esclarecimento e com certeza juntos nós vamos continuar crescendo nesse sentido para a glória do nosso Deus. Pastores, agradecer também nessa tarde a visita aqui nos estúdios do programa O Missionário. O pastor Bené lembrou no início, mas queremos agradecer mais uma vez do apresentador também que do Alerta Abaeté, o Wender Pinheiro. Wender, muito obrigado pela sua visita. É uma honra ter você conosco aqui nos estúdios do programa O Missionário. Agora, vamos orar. Vamos concluir o programa nessa tarde em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Eterno Deus e Pai, nós estamos, Senhor, nessa sequência de trabalho, de programas, e nós queremos aqui, Deus, louvar o Teu excelso nome, por estar falando desse ato histórico, marcante, que ocorreu na face da terra, que demonstra o Teu poder, a Tua autoridade inquestionável. Tudo isso apontava o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor, te louvamos pelas perguntas, pela participação. Somos uma família participativa e pela resposta, Senhor, que foram dadas dentro daquilo que o Senhor nos revelou, daquilo que foi estudado. Senhor,
dá uma feliz Páscoa para a nossa querida Abaetetuba, dá uma feliz Páscoa para o nosso Brasil, uma feliz Páscoa para esse mundo, Senhor, caótico, de guerras, mas também de coisas excelentes, Senhor. Pai, entendemos que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Feliz Páscoa a todos, e crermos que o Senhor morreu e ressuscitou para a honra e glória do seu excelso nome. Assim é, em Cristo Jesus, bênção de Deus sobre nossas vidas. Amém. O programa Omissão voltará sábado, se assim o Pai nos permitir.